Graça e paz, queridos. Tudo bem? Bom estar aqui, né? Esse é o primeiro culto do ano. O ano do despertar, né? Mês de janeiro. O tema é uma bênção. Despertando do coma espiritual. E o que vem a ser o coma? O estado em que uma pessoa fica com consciência comprometida, demonstra pouca ou nenhuma reação a estímulos, não sendo capaz de abrir os olhos, pronunciar palavras, nem obedecer a comandos simples. Esse é o coma. E o coma espiritual? Dá para perceber algumas situações assim? Algum padrão relativamente igual ao coma físico? Quantas vezes a gente olha para pessoas, né? Olha para a pessoa e começa a verificar nela alguma situação de coma espiritual, né? A pessoa não reage a nenhum estímulo, a palavra é pregada, ministrada, e a pessoa não reage. Você vai e fala com a pessoa, e a pessoa diz que está tudo bem, e você sabe que não está bem. Mas é muito fácil perceber alguma situação assim na pessoa ao lado, né? Mas nesse tempo, Deus quer falar comigo e com você. Qual a nossa situação em relação a isso? Algumas enfermidades físicas, elas acontecem. Algumas vêm de alguma situação e de repente você vê a pessoa doente. Em outras, possivelmente elas são evitadas. E aí o puxão de orelha começa em mim, mas algumas doenças, enfermidades físicas, elas são evitadas conforme o estilo de vida de cada um. Exercício físico, alimentação. E aí eu estou falando para você, mas eu já pensei assim, eu não posso nem falar isso para o povo. Mas 2018 está aí, né? Chegou, novo ano, nova vida, novas possibilidades. Pastora Sueli já botou lá no Face dela, show preguiça, e eu falei aleluia, olha só, né, que bênção. Isso aí, pastora, estamos juntos. Pelo menos na fala aqui estamos juntos. Mas espiritualmente falando, mais ainda, quando falamos espiritualmente, enfermidades, vale lembrar que algumas delas são atraídas devido ao nosso estado espiritual. Haja vista que o câncer, por exemplo, muitos deles é causado por rancor. Diversas passagens bíblicas, elas nos demonstram que a fé tem o poder de cura. A mulher com fluxo de sangue, lá de Lucas 8, 43 a 45, em Lucas 48, Jesus diz para ela, mulher, a tua fé te curou, vá em paz. Então, muitas vezes nós nos vemos enfermos, porque nós estamos espiritualmente enfermos e não percebemos. E aí de repente você pode falar ou pensar, mas eu estou muito bem, obrigado. Se é assim, glória a Deus, continue firme. Mas nós temos alguns pontos que eu quero refletir e quero que você reflita comigo nesta manhã. O texto que nós vamos ler está em Provérbios 23, 12. Diz assim: dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. O tema dessa mensagem é custo
ou benefício? Esse texto tem duas divisões, e ele fala de uma forma muito clara algumas situações, e eu quero dividir ele também em duas aqui, para a gente começar a pensar naquilo que Deus quer falar conosco. A importância da orientação, disciplina. Eu comecei olhando para a minha vida nesse tempo, e quanto tempo eu perdi, ou deixei de usar melhor, porque eu cresci dentro de uma família, dentro de uma cultura, que desde que é lícito, tudo pode. Aquela história de que cuida da sua cabra que o meu bode está solto, essas coisas todas, e a gente pode todas as coisas, não tem problema. Desde que não seja ilícito, meu pai sempre... E meu pai e minha mãe, vale lembrar, estou falando aqui de uma cultura, mas o meu pai e minha mãe, minha família, sempre pessoas honestas. Não é nada de desonestidade, né? Mas tem aí essa ideia. Mas por que isso? Eu não cresci sendo ensinado dentro de uma fé genuinamente correta, ao meu ponto de vista, e hoje creio que no ponto de vista de todos nós aqui. Enfim, dentro daí, não quero que vocês imaginem um monte de besteiras, é por isso que eu falei que era desde que tudo é lícito, né? Porque senão a gente começa aqui a pensar assim, poxa, o Newton fez isso, aquilo. Não, está tudo sob controle. Como eu disse, meu pai e minha mãe sempre me ensinaram coisas muito boas, mas tinha essa diferencinha. E quando entregamos a nossa vida a Jesus, aí a gente descobre que não é bem assim. Posso tudo. Nós podemos todas as coisas. Pastor Rubinho cansa de falar aqui, né? Se você quiser se jogar da ponte, pode. Mas tem consequência. É a lei do plantio e da colheita, a lei da semeadura. Então, quando nós nos entregamos a Cristo, nós queremos um novo estilo de vida e precisamos de um novo estilo de vida. E aí, nesse novo estilo de vida, o ideal é que mudemos algumas coisas. A nossa fala muda totalmente, o nosso vocabulário muda totalmente. E a gente percebe que aquilo que nós falamos tem um peso. E aquilo que nós ouvimos, nem tudo vale. Nem tudo é bom. E a gente começa a filtrar muitas coisas. Diante disso, nós precisamos tomar algumas atitudes. Quando nós vamos ao médico fazer um check-up, de repente o médico pega lá os seus exames anteriores, os seus exames atuais, ele começa a ver lá o quadro, olha, você está com problema aqui, está com problema ali. E aí, de repente, a gente se assusta. E no tempo que Deus nos chama para o despertar espiritual, despertar do coma espiritual, aí a gente precisa também começar a fazer algum diagnóstico, né? Como eu era antes? O que tem mudado? Como eu agia antigamente, como eu estou agindo hoje? E essa reflexão é muito importante. É um novo ano, tempos de novas possibilidades, nesse tempo se renovam as esperanças, aquilo que eu não consegui o ano passado, posso começar agora. E aí a gente também precisa começar a se organizar. Isso é muito importante. Primeiro, o que tem sentido para você? Nós vivemos um tempo de notícias impressionantes. Nós vivemos um tempo em que se fala muito em corrupção, cada vez mais. Em que se fala muito em assassinatos e coisas terríveis. De fato, o tempo está próximo da vinda de Jesus. Nós ouvimos falar principalmente
da crescente imoralidade sobre essa terra, no nosso meio. É impressionante. E a gente continua se impressionando com algumas situações. E aí, vale essa pergunta: o que você tem sentido diante de tudo isso que chega aos seus ouvidos e ao seu coração? Quando você ouve as notícias, percebe do seu lado, de repente no meio da sua família, algumas imoralidades crescentes, isso te faz pensar o quê? Qual é a sua reação diante disso? Se você está se sentindo indiferente ao meio aos acontecimentos atuais, vale um sinal de alerta. Estamos ficando doentes. E isso é um alerta muito sério. E eu digo isso, a começar por mim. Houve uma época em que eu ouvia: olha, fulano morreu, cicrano foi assassinado. E eu confesso que em algumas vezes eu pensava menos um, dependendo da situação. Quando, na verdade, o meu posicionamento e o posicionamento de todo cristão, de todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, é para ser de choro. Quando nós pensamos na vida que uma pessoa vivia e ela se foi, aí algumas dizem, ela partiu dessa para melhor, e a gente sabe bem que não é verdade. E muitas vezes ela não partiu dessa para melhor. O nosso sentimento é para ser de muita dor, de muita angústia, de muita tristeza. E se não é esse o seu sentimento diante das notícias más que aparecem aos nossos olhos, vale um alerta. A igreja está ficando doente. E a igreja sou eu e você. Segunda situação: qual é a sua motivação? O que tem motivado o seu estilo de vida? Obedecer aos seus pais, orientar os seus filhos, ser fiel ao seu cônjuge, ser fiel dizimista, ser honesto. O que tem te motivado a ser assim? Você busca viver essa obediência e fazer essas coisas que realmente têm que ser feitas por obediência e temor a Deus? Ou porque se você não viver assim, você vai ser amaldiçoado, entre aspas? Algumas pessoas trazem o dízimo, e a Odila disse aqui que a ideia não é que você acredite nela, mas acredite naquilo que Deus te diz. Mas eu tenho visto algumas pessoas que de repente traz a oferta, o dízimo, pensando assim: se eu não der, eu não consigo tal coisa. Algumas pessoas pensam na educação dos filhos, não pela educação dos filhos, mas porque eu vou envelhecer, e o meu filho, se ele estiver bem, melhor para mim. Cuidado, porque tem muitos filhos que estão deixando seus pais e indo embora. Qual a sua motivação? Deus, Ele já fez por mim e por você muito mais do que merecíamos. Muito mais do que merecíamos. Você quer ter prosperidade? Amém. Isso é bom. Você quer ter sonhos? Legal. Ser fiel ao seu cônjuge, à sua esposa, ao seu esposo? Excelente, isso é vital. É dever. E tudo isso tem que ser por temor a Deus e não por outra situação.
Você quer ser dizimista fiel e deve ser, conforme a Odila disse aqui? Maravilha, será bênção para a tua vida. Podemos ter certeza disso. Faça a prova de Deus. Ele diz isso, Ele nos fala para fazer isso. Mas nós precisamos fazer tudo isso, porque Deus é Deus. Aquela história de buscar ao Senhor, porque Ele pode fazer tal coisa por mim. Não, Ele pode, mas não é por isso. É porque Ele é Deus. É porque quando você entregou a sua vida a Ele, a motivação no seu coração e no meu coração precisa mudar. Lá fora, as pessoas fazem favor para alguém esperando que essa pessoa o retribua. Aqui, conhecendo a Cristo, nós fazemos algo para Cristo porque Ele já fez por nós. Primeiro Ele fez por nós, por isso estamos aqui. Qual tem sido o seu alimento? É o terceiro ponto para nós refletirmos. Não vos enganeis. 1 Coríntios 13, 35. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O livro de Salmo começa dizendo sobre aquilo que nós precisamos fazer para sermos felizes. Lá em Salmo 1 ele diz, né, que nós não devemos estar na roda dos escarnecedores, enfim. Mas um dos maiores problemas da humanidade hoje está da falta de costumes aí de alimentação. Nós nos alimentamos em hora errada, nos alimentamos de forma errada, o alimento que recebemos em nossa casa, ele vem com agrotóxico, com várias coisas aí que não são boas, inseticidas, vermicidas, pesticidas, e enfim. Mas espiritualmente falando, como temos nos alimentado? Eu, pensando nessa reflexão, Deus me fez pensar numa coisa que eu gosto muito, como exemplo. Uma coisa super bacana de se fazer, para mim, é assistir uma partida de futebol. Se for ao estádio, cara, é muito bom, muito legal. Mas, lá, o prazer começa a se diminuir se você tem uma vida, se você quer ter uma vida de plena comunhão com Deus. Porque ali são tantas coisas faladas, palavrões, xingamentos, e se você não tomar cuidado ali naquele meio, você começa a deixar de dizer para o juiz que a mãe dele é uma bênção, né? Você começa a deixar de dizer para o jogador do time adversário que ele é um cara nota 10 e que se ele não é convertido, ele vai se converter. Se você deixar, você entra no coro das pessoas ali. Marciano que eu diga, Marciano de vez em quando fica lá e os caras gritando e brigando, Ponte Pretano estourando tudo, entrando no campo quando o negócio está ruim. E se você bobear e estiver ali no meio, você entra no meio, vai com a galera. E esse é só um exemplo. Mas às vezes, no nosso carro, na nossa casa, junto com alguns amigos, nós ouvimos tantas coisas e não filtramos. Certa vez, eu e Beth fomos visitar um casal em Hortolândia, porque eles nos chamaram no meio da noite, que estavam com uma situação lá e a coisa estava feia e vamos nos divorciar. E eu fiz uma pergunta para o cidadão. A questão lá era uma desconfiança de adultério e tal. E ela, não, eu não fiz nada disso. E eu perguntei para ele, quando você vem para casa, onde você para primeiro? Aí ele disse, às vezes eu paro no bar. Legal. E o que você ouve lá? Aí ele me disse, lá
são muitas conversas, e eu disse, dentre elas, que a mulher de fulano, o marido de ciclana, está fazendo isso, aquilo, está fazendo coisa errada. Às vezes a gente ouve isso. O que você tem assistido dentro da sua casa? Eu chego, assisto o jornal, assisto a novela. No meio da novela, o que você vê? Foi a minha próxima pergunta a ele. Aí ele começou a pensar. E o que ele vê na novela? Adultério, e tudo dentro da normalidade. E aquilo foi... Ele começou a pensar naquilo que os amigos diziam no bar. E se fulana faz, a minha também faz. E isso começou a mudar a vida daquele rapaz. Eu disse para ele, cara, você precisa olhar para dentro da sua casa, para a sua esposa, e não para aquilo que o povo conta. Mas o que tem te alimentado? Uma coisa a se pensar é que se o secularismo tem feito você refletir mais do que a palavra de Deus, nós temos um problema. Você ainda não está em coma, mas está ficando doente. E isso é um grande problema. Como você tem se comportado diante das más conversações? Você participa das rodas com os amigos e sorri das falas? Você ouve notícias absurdas por aí e não se incomoda? O que a palavra de Deus tem feito no seu coração e no seu estilo de vida? Fazendo um diagnóstico hoje, e aí eu vou parar de falar de mim e de você, mas se nós olharmos para a igreja, a gente começa a se entristecer muito. Essa semana, pleno 2018, uma pessoa muito amada, e de longe, nós nos encontramos e ela começou a fazer algumas perguntas sobre a Bíblia. E eu cheguei no lugar, a Beth falou, olha, ele tem algumas perguntas aí, ele começou a me perguntar, eu mandei para você. Aí eu cheguei e falei, Deus me ajuda, e Deus ajuda, né? E ele começou a me fazer algumas perguntas simples, bem simples. Mas eu comecei a detectar que, no fundo, ele queria saber de uma coisa. Porque uma das perguntas que ele me fez, que eu acho que foi a mais séria, foi, Newton, dizem por aí, não é a Bíblia que diz, ele me disse, dizem por aí, que hoje não tem mais salvação para ninguém. E aí você começa a analisar o estilo de vida dele. E a pergunta vem porque, olha, Newton, eu já errei muito nessa vida. Sou de idade avançada. E o que vai acontecer comigo? E aí o filho aproveitou o embalo e disse, olha, eu já fiz isso. E o que vai acontecer comigo? Para Deus, 1000 anos é como um dia. E um dia, como 1000 anos. O que se fez até aqui não se importa mais. Se aqui você decide que, olha, eu quero um novo estilo de vida. Eu me arrependo daquilo que eu fiz, daquilo que eu pratiquei. E eu quero uma nova vida junto com Cristo. Mas a reflexão não vale se eu começar a pensar, até hoje eu fiz isso, até hoje eu errei, até hoje... Mas no fundo foi gostoso, foi legal. Eu não posso mudar. Então nós temos que ficar atentos a tudo isso. Para com as pessoas e para conosco. Se o seu estilo de vida anterior ainda te dá prazer, precisa mudar. 2018 é um novo tempo, novas esperanças, expectativas, sonhos que se realizarão. Mas precisa de mudança. Aquilo que você fez em 2017 que não deu certo, se você continuar fazendo,
2018 não vai mudar. É um novo tempo. Mas as nossas atitudes também precisam se renovar. Mas é tempo de quê agora? Estou falando aqui de doença, de enfermidade. Tiago 1:25 diz assim: o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. O tempo é de cura. O tempo é de restauração. Se você se alimenta mal, comece a se alimentar melhor. Se o seu estilo de vida não é bom, mude. Vamos mudar, pastora Sueli? Estamos juntos. Manda lá esses incentivos que aí a gente começa a ir no embalo. E vale aqui também, se está difícil mudar sozinho, comece a mudar junto com pessoas que estão mudando. Comece a procurar pessoas que você percebe que está tendo mudança na vida dela. É tempo de cura, de restauração. Deus não quer que vivamos no coma ou que seguimos para Ele. Deus nos quer sadios, saudáveis, dispostos a sermos instrumentos dEle, para que outras pessoas comecem um novo tempo nas suas vidas. Tempo de cura para as pessoas. Você foi transformado. Eu não sei de onde, eu sei da minha história. Deus te tirou de onde Ele te tirou. Talvez há um dia, talvez alguns dias, alguns meses, ou alguns anos. Para que você e eu sejamos crentes curados, sarados, com novas atitudes, com novas possibilidades, com o ouvido atento àquilo que Ele quer falar para nós, e não para aquilo que o mundo quer falar para nós. O mundo está cheio de pessoas enfermas, e você tem que se relacionar com ela, para alguma situação, ou para que elas sejam curadas, ou então, para que nada aconteça. E se nada acontecer com as pessoas que se relacionam contigo, é porque nada está acontecendo na minha vida e na sua vida. Nós precisamos ficar atentos para isso. Eu não tenho muito mais a falar, porque eu acho que se eu fosse falar tudo que Deus falou para mim, neste tempo de reflexão, a gente ia ficar um tempo aqui, mas algumas coisas Deus falou só para mim, para que pensássemos nessas situações, num novo estilo de vida, que é importante. O mundo precisa de um novo estilo de vida. O mundo precisa de você, sendo usado por Deus. E eu quero te convidar, neste tempo, a fechar os teus olhos. E comece a descobrir que tempo é o seu. A questão é uma: o seu estilo de vida e aquilo que você faz para Deus é custo ou benefício?
aquilo que você faz para Deus, aquilo que você ouve mais, aquilo que te alimenta, as orientações que você está tendo, para você é custo ou benefício? Está sendo pesado para você fazer o que faz? Ou você está se beneficiando disso? Se você fizer aquilo que Deus quer que você faça, será de muitos benefícios.